isso é muito legal, não vamos falar assim, é uma série de pessoas dentro de uma profissão só, né? Inúmeras profissões dentro de uma profissão só. E ele pode fazer outras profissões também. Hoje, para mim, eu acho que é um hobby, né? Mas além de hobby, eu encaro a minha escrita, eu exercer a minha função social, o meu papel de cidadão. Quando eu escrevo, eu quero que as pessoas leiam, não é para me tornar famoso, é para as pessoas, meu intuito é fazer com que as pessoas leiam mais e vão atrás de outros autores também. Então, eu acho que a minha é um hobby, né? Mas também é exercer a minha função social, minha função de cidadão, que é ajudar a minha sociedade, a comunidade onde eu moro, a criar o hábito da leitura. Bom, eu comecei, desde moleque eu sempre gostei de escrever, né? E eu comecei, de fato, a escrever quando eu ganhei um primeiro concurso lá, que minha mulher falou para mim assim, faz esse concurso, foi lá quando eu morava em Birigui, 100 anos da cidade de Birigui. Ela falou, por que você não participa? E aí o que aconteceu? Meu nome é Marcelo Otávio de Souza, né? Eu sou agente de segurança penitenciária e desenvolvo meu trabalho. Aí, com o passar dos anos, o que eu fiz? Eu falei assim, achei um site na internet, chama Recanto das Letras, e comecei a escrever lá como Mark Souza. Por quê? Para separar o Marcelo, o profissional Marcelo, do artista Marcelo. Então, ficou o Mark Souza, o artista, e o Marcelo como vamos falar assim, a pessoa mais séria, né? O que trabalhava, que exerce a profissão de agente penitenciário. E, e aí eu fui escrevendo, aí minha mulher falou assim para mim, você não participa desse concurso? Aí eu fui lá, participei, eu ganhei na categoria de contos e ganhei na de crônicas. E aquilo ali parece que foi vamos falar assim, foi um up aqui. Aí a partir dali eu comecei a participar de concursos, aí depois Há foi, quanto tempo isso, Mark? eu acho que foi em 2010, 2011, eu não me lembro certinho quando foi, mas faz quase 10 anos. Se não passou de 10 anos, já faz quase 10 anos. E aí que eu comecei a trabalhar, de fato, com a literatura. Comecei a participar de concursos, aí eu fiz os livros, né? Como o Mark é o artista, o Marcelo é o agente penitenciário, né? E a partir daí aí eu conheci outras pessoas, lá em Araçatuba, o senhor Hélio Consolaro, o professor Hélio Consolaro, conheci ele. Ele é escritor, ele era, na época, secretário da Cultura lá de Araçatuba, professor da rede estadual lá da cidade. E aí ele começou a me convidar para fazer algumas palestras lá na escola. E aí que eu fui ver qual que era a real função minha, né? Que o escritor é a minha função social de tentar mudar a sociedade onde eu vivo, de mudar a comunidade onde eu vivo, a região. Depois eu vim aqui para Dracena e por um tempo fiquei um pouco afastado por causa de alguns problemas que eu não tinha tempo, mas depois foi se acertando as coisas. Mas assim, parei um ano, não deu isso aí. Até me acertar por causa de mudança, tudo, né? Mas aí eu separei bem o Mark para fazer esse tipo de trabalho e o Marcelo para o trabalho de agente penitenciário. Eu cresci, quando eu comecei a conhecer a literatura, tudo, eu comecei a literatura de jornais, né? Então eu lia o Veríssimo, eu li o Mário Prata, o Inácio de Loyola Brandão. Então eles faziam aqueles textos pequenos nos jornais, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo. E eu me apaixonei por aquele estilo de escrita, né? Aquele estilo de falar com as pessoas. E aí eu me dedico a escrever, não igual a eles, que eles são, vamos falar assim, são grandes gênios da literatura, mas eu procuro me espelhar no que eles faziam para eu fazer algo parecido. Né? Eu gosto muito de falar sobre o dia a dia, sobre as pessoas, eu gosto de escrever enganando o espectador, eu gosto de levar a pessoa
achar que vai acontecer uma coisa e acontecer outra totalmente diferente. Que a partir destes autores que eu comecei a ter o gosto pela literatura e decidi que um dia eu ia fazer textos parecidos com o deles, né? Para que outras pessoas também se interessassem. Então, eles, para mim, eles são, vamos falar assim, o meu norte são eles. Mas eu procuro sempre escrever de forma sucinta e bem direta para que os textos sejam curtos, né? E que causem impacto no final dele, né? Sempre procuro fazer assim. Até porque, desde quando eu comecei a escrever, não que eu não tenha vontade de escrever um romance, mas eu sempre procuro escrever textos curtos, porque eu acho que como eu fui seduzido por esses textos curtos, que fez com que eu lesse livros muito grandes, ter coleções de livros aqui, vamos falar assim, Game of Thrones, essas coisas que são milhares e milhares de páginas, eu comecei eu li esses livros a partir dos textos curtos que eu encontrei nos jornais, né, nas crônicas do Luiz Fernando, do Inácio de Loyola Brandão. Então, por isso eu procuro escrever assim, para que as pessoas, quando me leem, ela tenha vontade de, eu li esse aqui, achei legal. Vou começar a ler um livro maior, vou ler um romance, e assim sucessivamente. Então, para despertar, a minha ideia, quando eu escrevo, é para procurar com que o leitor ele comece a gostar da literatura e, a partir daí, ele comece a ler outros autores e até aqueles autores mais difíceis. Eu sou formado em pedagogia. E quando eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, eu escolhi a pedagogia porque era o que eu mais me identificava, o que eu me identifico mais, né? Eu gosto muito de pedagogia. Uma profissão, é uma arte, ser pedagogo é uma arte também, né? Ele tem que entender o ser humano para conseguir fazer com que ele aprenda. Então, para mim, eu acho uma coisa maravilhosa e por isso que eu resolvi fazer pedagogia também, né? Mas assim, eu sempre quis e sempre gostei de ser professor, sempre admirei essa profissão. Quantidade suficiente para fazer um livro. Vamos lá, eu vou publicar. O primeiro livro meu, acho que eu demorei muito tempo para publicar, aí eu mandei para uma editora, eu ganhei um concurso lá, eles publicaram. Aí depois eu mandei para uma outra lá e publicou também, mas teve um hiato muito grande deles. E esse último, eu acho que eu tinha uns 6, 7 contos e crônicas assim feitas e não tinha para fazer. Eu falei, poxa vida, eu queria fazer um livro. Aí eu peguei e escrevi umas poesias, peguei uma poesia que no começo dele, no começo do livro eu uso ela, que eu ganhei um prêmio aqui em Presidente Prudente, e que foi assim, eu nunca fui de escrever poesia. Aí uma amiga da família falou, por que você não participa desse concurso? Aí eu fiz uma poesia lá, mandei e fui uma das pessoas que ganhou o concurso lá. Aí eu falei, vou colocar esse poema aqui. Eu falei, mas eu não tenho mais nenhum. O que eu vou fazer? Aí que deu a ideia de fazer um balaio de gato. Aí eu coloquei frase, coloquei contos, coloquei crônicas, coloquei umas crônicas, uns contos que eu ganhei um concurso lá em Araçatuba. Eu fiz um balaio, um verdadeiro balaio de gato, peguei coisa antiga, coisa nova e coloquei num só. E fui lá e publiquei ele. Fui no tem Aí o um nome do livro, Balaio de Gato. Exato. Aí eu fui, É. esse eu fiz por conta. Eu fiz pela internet, eu tenho um site lá que faz. Eu falei assim, não vou atrás de editora nenhuma, não. Vou fazer por mim mesmo. Fui lá, eu fiz a capa, eu fiz tudo e mandei imprimir. Foi um verdadeiro balaio de gatos. Eu enxergo o seguinte: a cultura ela é muito direcionada a isso, principalmente evitar a violência. Você pode ver que existem muitos projetos em favelas, em lugares de baixa renda, projetos culturais que conseguem tirar a criança da criminalidade. Ela consegue afastar a criança da criminalidade, porque a cultura em si ela é uma coisa que faz você conseguir pensar o mundo. Ela é bem usada, ela consegue fazer com que as pessoas ela entendam o mundo à volta dela e comece a questionar. E a partir desse momento, ela começa a ter uma posição e enxergar o mundo da maneira como ela deve realmente enxergar. E a cultura, eu acho que ela trabalha muito de transformar as pessoas a serem pessoas melhores.
que é uma profissão, eu acho maravilhosa. Muitas pessoas, ela têm muito preconceito com essa profissão. Eu acho que desde a Bíblia nós somos retratados como as pessoas más. E nós não somos. Não é qualquer pessoa que consegue entrar dentro de um pavilhão. Hoje ainda já diminuiu bastante por causa das automações, né, automatizações, mas se entrar dentro de um pavilhão com 250, 300 presos para você trancar, ou às vezes até mais, dependendo o estilo da penitenciária. É uma profissão de pessoas corajosas, que não são quaisquer pessoas que conseguem fazer isso, não. E, infelizmente, nós somos retratados de forma muitas vezes até difamados. E aí eu comecei a pensar também no quê? De mostrar esse outro lado pelo simples fato de que a primeira vez que eu falei que eu era agente penitenciário numa dessas palestras, a pessoa já olha assim, fica em silêncio, né? A pessoa acha que fala assim, ó, tem um monstro aqui na minha frente. E não é. Mas se você vê a literatura, se você vê filme, se você vê série, é muito difícil mostrar o agente penitenciário como uma pessoa boa. Isso é uma coisa que me incomoda muito. E aí, quando o Fábio chamou eu para escrever algumas coisas no site do sindicato, já me propus, falei, ó, só que quero fazer de outro jeito, da minha maneira. E aí eu comecei, depois até mudou um pouquinho, ficou para a área mais política, mas eu comecei mostrando as agruras que vive o agente penitenciário. Porque não é fácil, não. Não é fácil você trabalhar numa cadeia e sair para você não sabe se você sai de manhã, se você chega em casa à tarde, você coloca a sua vida dos seus familiares em risco, porque quando você sai de lá, o Estado não te dá nada. Você vamos falar, à mercê de Deus. Só tem ele para te proteger, porque o Estado ele não te protege em nada. Então é uma profissão muito difícil. E eu comecei a querer mostrar isso aí também, do que tem 200 mil agentes penitenciários honestos no estado de São Paulo, tem um que desonesto, faz alguma coisa errada, e aí a matéria que sai nos jornais é agente penitenciário é corrupto. E não é isso que acontece. São pessoas dignas, pessoas corajosas, e a minha visão é que eles são das profissões mais dignificantes que existe no mundo. Sim, eu tenho um projeto, eu penso que daqui a alguns anos, né? Acredito daqui um pouquinho mais de 10 anos, 10, 12 anos, eu consiga começar. Eu gostaria de montar um curso, né, para ensinar as crianças a gostarem da literatura. Né? Eu tenho muita vontade de fazer isso e me dedicar. Quando eu me aposentar, ou quando, vamos falar assim, dar uma maneirada no trabalho, um pouquinho mais light, começar a me dedicar a isso, que é ensinar as crianças a gostar da literatura. Não só da literatura, mas da arte em geral, né? Porque eu acredito que a arte, ela transforma as pessoas, ela consegue fazer bons cidadãos. A pessoa que consegue entender a arte, ela consegue entender o mundo.